Olá, pessoal. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou aqui para somar um pouco com esse processo de desenvolvimento de vocês. Tenho pele parda, cabelo preto na altura do ombro, 1,63 m de altura, uma blusa estampada. Estou aqui para convidá-lo e convidá-la a crescer um pouco mais, a aprender um pouco mais. Vamos? E com qual gênero textual vamos trabalhar as causas e as consequências? Que tal o cartoon? E então, para começar com cartoon, nós vamos trabalhar algumas características. É um gênero textual baseado em desenhos humorísticos com caricatura dos personagens. Professor, o que é caricatura? Vou só trazer já aqui embaixo. Caricatura. A caricatura é um desenho que exagera em alguma característica daquele personagem. Por exemplo, quando se caricatura, se faz um desenho humorístico de um jogador de futebol, alguma característica física dele fica em maior destaque. E automaticamente, pelos traços do desenho, por esse exagero, você percebe de qual jogador o cartoon está falando. Então, geralmente eles exageram na orelha, no nariz, na boca, no olho, algum sinal, alguma marcação do corpo, o tamanho da cabeça, o tamanho dos braços, as pernas. Então, alguma parte física ela é exageradamente exposta, tá certo? Então, a caricatura é a base do desenho de um cartoon. Outro ponto aqui apresenta o destronamento do homem. Vou marcar. O sujeito surge em condições adversas ou absurdas. Requer o conhecimento de mundo do leitor. Professor, o que seria esse destronamento? Tirar o sujeito do trono. Por exemplo, o ser humano, ele, em tese, deveria ser um ser consciente. Mas aquele ser humano que destrói o meio ambiente, ele é destronado daquele sujeito consciente e o desenho coloca-o em uma posição feia, uma posição absurda, desconstruindo a ideia de um ser humano civilizado. Porque aquele que destrói o lar que vive, em tese, não seria um ser civilizado. É mais ou menos isso, esse destronamento, tá bom? Vamos apresentar outras características do cartoon. Retrata fatos universais, ou seja, temas compreendidos em várias partes do mundo, como a relação de bem e mal, paz e guerra, preservação do meio ambiente versus destruição desse meio. É publicada, né? É uma produção publicada em jornais ou revistas, né? Transmite a mensagem por meio de expressões dos personagens, o que exige um olhar atento do leitor, e em poucas vezes há texto escrito na interação verbal ou diálogo verbalizado. Ah, então, professora, não existe texto escrito no cartoon? Não, claro, gente. Claro que existe. Mas a mensagem, o predomínio dela, a essência dela está muito mais nas disposições da linguagem não verbal, dos desenhos, do jogo das imagens, certo? Então, o predomínio é maior da linguagem não verbal. Mas também pode haver textos escritos nos cartoons. E por último, retrata situações mais comuns do cotidiano na sociedade. Critica indivíduos em suas funções sociais e acontecimentos reais ou fantasiosos, como anedotas gráficas, e o contexto independe da cultura da época, quer dizer, é atemporal. Em qualquer momento você pode perceber ali a questão de que aquele assunto ele está sempre atual e de alguma forma ele acontece em todos os ambientes, em todos os países, em todos os estados, por exemplo. Então, questões de preservação do meio ambiente, a imagem, no caso, o cartoon, vai ser compreendido em qualquer país, por exemplo. Se você coloca um cartoon com a caricatura de um homem destruindo várias árvores, a mensagem vai ficar clara ali, certinho? Vamos lá, pessoal. Para trabalhar cartoon, nós faremos a análise de causa e consequência dentro do cartoon. Bom,
O que é princípio? Razão, motivo ou origem de algum evento ou acontecimento. É a causa, é o pontapé inicial, é o clique que você dá para iniciar alguma coisa. E com esse clique você vai ter respostas. Consequência é o que resulta ou é produzido por causa de algo. O que quer dizer que é um efeito ou resultado que você tem a partir de uma atitude que você tomou. Seja ela positiva ou negativa, você vai ter um resultado positivo ou negativo. É uma resposta a determinado acontecimento ou ação de alguém. Bom, toda vez que você toma uma atitude, toda vez que você faz uma escolha, toda vez que você impulsiona, dá um passo em sua vida, você tem respostas, você tem retorno. Esse retorno ou essa resposta é a famosa consequência. Vamos lá. Nosso primeiro cartoon é a questão da destruição das queimadas, né? E como é desesperador para esse animal aqui a falta de chuva, a falta de água, o ambiente todo destruído, né? A natureza toda destruída pelo fogo. Bom, causa da mensagem dessa imagem, as queimadas, ou seja, a causa da mensagem deste cartoon são as queimadas. Consequência, essa é apenas uma, tá bom? Sofrimento para os animais. Mas o sofrimento é só para os animais? Claro que não, ok? Existem diversas consequências, mas a mensagem imediata, queimadas, a causa. Consequência imediata, logo de impacto, principalmente pela visão que nós temos do macaquinho aqui, sofrendo, implorando por chuva, o sofrimento para eles. Os animais, não é, gente? Vamos olhar aqui esse outro cartoon. Lembra que eu falei de caricatura? Esse ser humano aqui, esse homem, o que tem exagerado nele é o nariz, né? O nariz, a projeção para baixo, o olho também e o aspecto de tristeza, pelo que ele está fazendo, recolhendo o lixo que não foi ele, a gente pressupõe que não foi ele que jogou. Então, causa da mensagem imediata deste cartoon, lixo jogado na rua. A consequência é entupimento da boca de lobo e de bueiros. São justamente esses buracos que tem na rua, todo com uma grade de ferro, para filtrar o lixo, né? Para onde a água da chuva escorrer, né? Escoar. E em vez de ser somente água, lixo. Então, quando o lixo entra aqui, ele entope, a água chega da chuva, principalmente as chuvas torrenciais, né? Com longa duração e bastante fortes no caso, elas vêm aqui e não encontram espaço para entrar, porque tem lixo, então elas entopem. É como uma pia entupida. Visualize. Está entupida, você jogou água, a água vai fazer o quê? Vai encher, encher, encher até transbordar. Então, a consequência do fato de jogarem lixo na rua é o entupimento, uma das consequências. Que fique claro. Nesta imagem, ou seja, neste cartoon, a mensagem imediata é um homem trabalhando, retirando o lixo da rua e imaginando que essa ação dele vai promover o benefício para o planeta. Isso é um fato, tudo bem? Então, vai ser a renovação ao planeta azul e verde, certo? Qual é a causa? Retirar o lixo da rua. Quando eu retiro o lixo da rua, o que é que eu promovo? Ou seja, o que é que eu tenho como efeito, ou como resultado, ou como consequência? A harmonização do planeta, que é o que está no plano do imaginário do trabalhador aqui. Entenderam? Lixo orgânico e inorgânico. Todo lixo pode ser dividido basicamente em material orgânico e inorgânico. O orgânico é todo dejeto biodegradável, como restos de comida, cascas de fruta, por exemplo, que será decomposto pela ação de micro-organismos, o que se chama apodrecimento. Largado na rua, esse lixo apodrecido servirá de alimento a ratos, baratas e moscas transmissores de doenças.
A parte inorgânica do lixo é composta de dejetos que não apodrecem, como papel, plástico, borracha, metais e vidro. Tais restos também contribuem para a proliferação de formas daninhas de vida, para as quais servem de ninho. Além disso, podem causar estragos quando não são varridos das ruas. Com a chuva, plásticos e papéis navegam na enxurrada até as bocas de lobo e galerias pluviais, que, se não forem limpas periodicamente, entopem, provocando as inundações tão conhecidas dos habitantes das grandes cidades brasileiras. Olha aí, gente, um texto complementando o que foi dito pela análise dos cartoons. Vejamos um esqueminha aqui. Material orgânico mais material inorgânico, todos eles juntos, jogados nas ruas, né, compõem o lixo. O orgânico são micro-organismos que atuam nele para transformá-los e apodrecê-los. Já o material inorgânico se junta com o lixo, entopem. O material entope a boca de lobo, ou os bueiros, ou as galerias pluviais e provocam as inundações com as enxurradas, certo? Vejamos um outro esqueminha também a partir do texto, analisando as causas e consequências. Então, decomposição pela ação de micro-organismos, você tem o lixo largado na rua e você tem o apodrecimento dele. Lixo largado na rua, você tem. Quais são as consequências desse lixo largado na rua? O lixo alimenta ratos, baratas e moscas e transmite doenças. Então, vamos observar. Toda vez que eu jogo um lixo na rua, eu tenho várias consequências. Eu contribuo com o entupimento das bocas de lobo e, consequentemente, as inundações das bocas de lobo, não é? Ou das galerias pluviais, dos canais que servem para escoar água e não lixo. Com isso tudo, com essas transmissões de doenças, você tem que o homem está criando problema para ele mesmo. Porque quando ele alimenta esses insetos aqui, esses bichinhos aqui, ele permite a transmissão de doença para quem? Para ele mesmo. Então, é um ciclo, né? Com a decomposição pela ação de micro-organismos desse lixo jogado na rua, do lixo orgânico, você tem um apodrecimento, então você tem um ambiente fétido. O que é isso? Fedorento, mal cheiroso, tá bom? Vamos esmiuçar aqui, né, trazer em miúdos, numa linguagem bem popular, a relação de causa e consequências a partir daquele texto que lemos, né, do lixo orgânico e inorgânico. Então, a causa: as partes inorgânicas do lixo na rua. O que elas provocam? Que efeito causam essas partes? Quais efeitos apresentam? Quais consequências? Quais resultados? O que elas fazem? Contribuem para a proliferação de formas daninhas de vida. Podem causar estragos quando não são varridos das ruas. Entopem, provocando as inundações. Esses 3 pontinhos aqui correspondem aqui às consequências desse ato humano que é jogar o lixo inorgânico na rua. Entendeu? Espero que tenha ficado claro que, pelo esquema, nós só estamos retomando o que foi dito anteriormente. Bora lá. Causa, consequência, consequência. Gostaram do meu esquema? Eu amo esquemas, porque eles ajudam a gente mentalizar e fotografar mentalmente a mensagem, o conteúdo, o assunto e facilitam na compreensão. Então, causa: lixo não varrido, mais chuva. Quais são as consequências disso? Lixo na boca de lobo. Bom, outra consequência: galerias pluviais entupidas. Tudo bem? Falta de limpeza periódica. Causa. Quais são as consequências?
inundações, entupimento na boca de lobo. Maravilha, gente! Entendeu como essa relação de causa, o que eu deixo de fazer tem um resultado. O que eu faço também tem resultados. As minhas escolhas promovem retornos, consequências, resultados positivos ou negativos. E é a hora de recapitular. Recapitulando o cartoon, gênero humorístico. Nossa temática, causa. A causa é o quê? A razão, o motivo que dá origem a outros acontecimentos, que têm respostas como bem conhecida as consequências. E consequência é o efeito, resultado ou resposta de algo que eu fiz, de uma decisão que eu tomei, e ela terá essa decisão, terá retorno, terá resposta ou respostas, ou, como trabalhamos, terá consequências. Aqui um cartoon para trabalharmos o desafio. Vejamos a coloração da água, a figura desenhada aqui, a caricatura, né? Bem o nariz exagerado, e ele, né, imaginando-se doente. Então, o que é que você vai fazer? Leia o cartoon e identifique as possíveis causas e a consequência do que é apresentado como objeto de crítica. Primeira coisa, você vai identificar o que é criticado. A água suja, a água da torneira, que deveria ser potável, ela está suja. Quais são as consequências, quais são as causas dessa água suja e quais são as consequências ou a consequência presente aí, certo? No cartoon. Mãos à obra, meus amores. Bye! E até a próxima aula.